Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje nós vamos continuar com a passagem quando Jesus seca a figueira. O programa passado nós enfatizamos a relação de fé, quando Jesus, nessa passagem, ele diz aos apóstolos sobre a fé. Hoje nós vamos enfatizar qual é a mensagem que Jesus passa, o ensino que ele passa, a grande mensagem que ele passa quando ele seca a figueira. É interessantíssimo, nós vamos usar um texto que está no Velho Testamento do profeta Jeremias e um texto que se encontra no Evangelho de Mateus também. Mas é um ensino interessantíssimo, é um ensino profundo, solene, que vale muito a pena acompanhar. Se você puder, acompanhe com a Bíblia, com o texto. Pare um pouco o vídeo, ache Jeremias, Mateus, Marcos, porque realmente vale a pena, amém? Amém. Marcos 11, do 12 ao 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Marcos 11, 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Então, pessoal, esse texto que nós acabamos de ler, que está em Marcos, o texto conta assim, que Jesus teve fome e foi procurar numa figueira, numa bela figueira, figos para comer. Não achando nenhum fruto, Jesus disse: nenhum fruto nasça mais de ti. No dia seguinte, a figueira estava seca e os apóstolos se espantaram. Então Jesus foi procurar fruto numa figueira, uma bela figueira, figueira cheia de folhagens, uma figueira muito bonita, e Jesus foi lá procurar o fruto. Mas qual o ensinamento que Jesus está dando? Jesus, na verdade, está usando um método profético de ensinar. No Velho Testamento, os profetas usavam símbolos, também às vezes um pouco estranhos, mas fortes, para ensinar e passar uma mensagem ao povo. Essa mensagem que Jesus está passando, ela realmente é uma mensagem forte. Não é uma mensagem assim muito amena, mas é um ensinamento crucial para todos. Por isso é uma passagem interessante e ela é um método de ensino que só Jesus mesmo poderia nos passar. Então vamos tentar acompanhar, vamos tentar aprender. O que nós temos que ver agora é que Jesus teve fome, foi à figueira procurar os frutos, uma bela figueira cheia de folhas, e não encontrou. E disse: de ti não nasça mais nenhum fruto. No dia seguinte, a figueira estava seca. Então vamos acompanhar agora um texto do profeta Jeremias. Amém? Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Reparem que o profeta Jeremias, no texto que nós acabamos de ler, ele compara um homem de bem, um homem que teme a Deus, um homem que segue a lei de Deus, com uma árvore linda, que dá bastante frutos. Pode perceber que a linguagem bíblica muitas vezes compara os homens que seguem a Deus, os homens que amam a Deus, os homens abençoados com árvores, como acontece no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Percebam que no Salmo 1, esse homem bem-aventurado, esse homem feliz, que medita na lei de Deus dia e noite, ele é comparado a uma árvore. Vocês perceberam?
Perceberam como uma linguagem bíblica, às vezes, a compara uma pessoa a uma árvore? Mas se Jesus quis dizer que essa mensagem correspondia a certas pessoas, que ele iria mais tarde procurar o fruto, quem são essas pessoas? Que frutos ou que fruto que Jesus vai procurar nessas pessoas? Seriam os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, domínio próprio? Seriam esses frutos? Na nossa ideia, não. Não são esses frutos. Que fruto que Jesus vai procurar? Aquele que pode nos esclarecer, nós vamos ler agora em Mateus, amém? Mateus 3, 1, depois do 7 ao 9. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, em Mateus, nós percebemos que João Batista pregava, preparava o caminho de Jesus no Rio Jordão. E ele, vendo chegar os saduceus e os fariseus, que eram homens religiosos, ou especialmente os fariseus, né? Eram homens tementes a Deus, que procuravam observar a lei, mas ele o chamou de raça de víboras e disse assim: produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de arrependimento. Percebam que o que Deus espera de nós, o fruto que ele espera ver em nós, é o fruto do arrependimento. Então, o que diz a mensagem de Jesus quando ele cega? E João Batista diz assim: e não dizeis assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos assim, nós somos assado. Por quê? Porque é necessário produzir frutos de arrependimento. Eles não deveriam se gabar, se vangloriar de serem filhos de Abraão, de terem aquela fé ou aquela outra religião ou qualquer tipo de coisa assim. Por quê? Porque João Batista o chama de raça de víboras. Eles deveriam produzir frutos de arrependimento. Vocês percebem a lição de Jesus quando ele seca a figueira? O que Jesus está dizendo é o seguinte: a figueira é linda, ela é bonita, ela é cheia de flores, é cheia de folhas, ela é muito linda, ela é robusta, ela faz bem aos olhos. Mas quando Jesus vai até ela, ele não vê nenhum fruto. Mas quando Jesus vai até nós, nós que muitas vezes nos vangloriamos, dizemos que conhecemos a Deus, praticamos uma religião, ou às vezes não praticamos, mas nos sentimos assim, que assim de uma certa forma de bem com Deus, com as coisas de Deus, mas podemos estar nos enganando. Por quê? Porque Jesus virá até nós e vai procurar em nós o fruto da mudança de vida, o fruto do arrependimento. Quando eu conheço Jesus, quando eu começo a estudar o Evangelho, cabe a mim mudar os meus caminhos. Os maus caminhos que eu pratiquei podem ser coisas mais amenas ou coisas mais pesadas, mas são caminhos que nos desviam de Deus. E muitas pessoas querem andar com Jesus e querem continuar nos mesmos caminhos que Jesus não aprova. E nela não há fruto de arrependimento. Por quê? Mas eu sou da religião X, Y, eu conheço muito a Bíblia, sou amigo de religiosos, as pessoas da minha comunidade me admiram, mas Jesus está dando exatamente essa mensagem. João Batista esclarece: e não dizeis de vós mesmos, somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. E da mesma forma, Jesus poderia nos dizer que Deus pode suscitar das pedras religiosos, pessoas que ostentam uma religião, ostentam
uma justiça que não existe. Por quê? Porque em nós tem que ter o fruto do arrependimento, uma reforma íntima. Nós temos que procurar nos desapegar daqueles valores que contrariam o amor de Deus em nossa vida. Nós temos que nos desapegar de tudo aquilo que era contra a lei de Deus. Quando aceitamos Jesus e frequentamos ou não uma religião e lemos a Bíblia, nós temos que viver aquilo que o Evangelho ensina. E não pode ser só uma teoria, mas tem que ser na nossa vida, diariamente. Quando não conseguimos, pedimos a misericórdia de Deus. Senhor, eu não consigo viver o teu Evangelho, mas eu quero muito viver. E você vai ver que Deus escutará a sua oração. Por quê? Porque é necessário em nós se cumprir esse ato profético que Jesus ensina, esse ato profético que Jesus diz. Quando Jesus vier até nós, ele deve ver fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento. O fruto que nos leva realmente a mudar de vida, a dar um bom testemunho cristão. É essa mensagem tão solene, tão profunda que Jesus nos dá. E vamos ter essa consciência, precisamos melhorar cada dia. A nossa vida cristã pode arrebatar mais pessoas, as pessoas precisam conhecer a Jesus. Os tempos são maus, existem pandemias, desempregos, guerras, violência. Mesmo as pessoas que são cristãs dão muito mau testemunho sobre vários assuntos. O Evangelho vai sendo trocado por filosofias de prosperidade e tantas coisas, e as pessoas vão indo mal. Por quê? Porque nós precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus, precisamos nos arrepender, precisamos caminhar com Jesus. É muito sério o nosso papel. Amém? Vamos meditar sobre essa passagem, sobre as leituras que nós fizemos, e vamos ter essa consciência que Jesus espera em nós achar o fruto do arrependimento. Amém? Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. São lições muito importantes e nós cremos que Deus tem nos abençoado ricamente através desses vídeos. Tem sido uma bênção e nós agradecemos a Ele. Então, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e assista os vídeos. Temos muitos vídeos há mais de um ano que nós gravamos. E são muito bons. Então, vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, pelas bênçãos, por essa semana. Pedimos, ó Deus, que possamos ter sempre consciência de que precisamos estar cada dia mais próximos de Ti, levando o Evangelho, dando bom testemunho e crescendo espiritualmente. Deus, em nome de Jesus, eu peço que abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo, da família dessa pessoa, e que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais perto da rocha que é Jesus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.